nos desviar nem um pouquinho, nem para a direita, nem para a esquerda. E você que faz parte desse ministério, você tem que ter clareza sobre as doutrinas da graça de Deus. Você não pode ter dúvidas, você não pode ser um assunto confuso, não pode ser algo que você sabe mais ou menos. Não, nós temos que ter uma propriedade, uma capacidade de falar sobre aquilo que nós cremos. Então nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre o que é viver em graça e o que é viver debaixo da lei. O que é o legalismo, as tradições, o judaísmo, e o que é a graça de Deus, a liberdade que nós ganhamos em Cristo Jesus. Amém. E nós estamos estudando o livro de Gálatas. Recomendo a todos, nesse momento que nós estamos, nesse período que nós estamos aqui fazendo essas reflexões, que você faça aí no seu devocional um estudo específico sobre o livro de Gálatas. Aqui existem revelações importantíssimas sobre aquilo que nós, da graça de Deus, temos que saber e compreender. E o tema desta manhã é a loucura dos Gálatas. A loucura dos Gálatas, E eu vou explicar o porquê deste tema, a loucura dos Gálatas, Então, a igreja dos Gálatas, ela foi edificada em graça pelo apóstolo Paulo. E passado algum tempo, houve um desvio, e o apóstolo Paulo exortou a igreja, chamou a atenção da igreja, trouxe a igreja a entender o seu fundamento e o seu chamado. Vamos acompanhar aqui Gálatas 3, versículo 1. O apóstolo Paulo começa assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito? Isso é uma coisa para você já começar a refletir. Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebemos o Espírito Santo de Deus, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga assim: foi pela fé. Foi pela fé. É pela fé. Amém. Versículo 3: se sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, e o povo da fé diga amém, Amém. Que são filhos de Abraão. Glórias a Deus. Nós somos filhos de Abraão na fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, aqueles que não têm sangue israelita, que não nasceram de origem judaica, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, 430 anos antes de Moisés. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vamos refletir sobre esta palavra no nome de Jesus. Vamos orar? Peça aí para que Deus possa abrir o teu coração, para que não haja barreiras aí na sua mente espiritual, no teu coração espiritual, sobre essa palavra que para mim revela algo maravilhoso: o amor de Deus, os caminhos perfeitos do Senhor, os caminhos que me trouxeram a Deus, que te trouxe ao Senhor, que trouxe cada um de nós ao Senhor. Não foi por obras, foi pela fé. Não foi por sacrifícios, foi pelo sacrifício perfeito de Jesus. Não foi pela minha vontade, mas foi pela vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus. E eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por esse ministério abençoado, Senhor, que teve essa revelação. Nós tivemos uma revelação, Senhor, e nós não vamos aqui incorrer
insensatez que porventura tiveram os Gálatas, Senhor. Por um momento eles se tornaram insensatos. Por um momento o povo de Gálatas mergulhou numa loucura, que é se esquecer da obra de Cristo, se esquecer do chamado em graça, se esquecer da pregação da fé, da vida da fé. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que nós somos abençoados como o crente Abraão. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que nós somos da fé, Senhor. E deste caminho, Senhor, nós jamais vamos nos desviar, Senhor, da fé, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nós declaramos, ó Pai, retirando os véus, retirando, Senhor Jesus, ó Pai, a cera dos ouvidos espirituais, retirando, Senhor Jesus, as vendas, Senhor, realmente dando clareza, Senhor, iluminando, Senhor, a mente e o coração de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvir e pregar a tua palavra. No nome santo de Jesus, e os crentes da fé digam amém. Diga glória. Vamos louvar ao Senhor juntos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Bispo Alessandra, minha esposa abençoada. Então, meus amados irmãos, minha família bendita, santos, preciosos, nós estamos aqui estudando o quê? Estudando o livro de Gálatas. Um livro onde o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no capítulo 2, ele defendeu a sua missão apostólica, o seu enviado especial, específico aos gentios, a mim e a você, e ele defendeu também a graça de Deus, uma mensagem específica para um povo específico, que é o povo da graça de Deus. Então, eu quero aqui te lembrar que o nosso ministério está 100% fundamentado na Bíblia Sagrada, mas a essência daquilo que nós cremos, pregamos, está nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Nós entendemos que é o evangelho verdadeiro, legítimo, para uma igreja de origem gentílica que somos nós. Então, nós vamos aqui mais uma vez compreender a obra da salvação, vamos mais uma vez aqui compreender a graça de Deus, vamos mais uma vez aqui compreender este favor imerecido. E você sabe que neste contexto de Gálatas, a igreja de Gálatas havia se tornado infiel. Ela havia sido alicerçada na graça, através da vida do apóstolo Paulo. Ela conheceu Jesus na graça, e por uma influência, vamos colocar aqui, corruptora, falsos profetas, judaizantes, a igreja de Gálatas se deixou por um momento ser insensata. Ela deixou a graça de Deus e voltou para a lei. Sabe o que eu quero te dizer, amado? Que nós que somos da graça, nós não podemos voltar para a lei. Nós não podemos voltar para a lei, amado. Daqui segue-se para a glória. Amém. Mas não podemos voltar para a lei. Nós não podemos voltar para a lei. E o apóstolo Paulo disse assim: ó Gálatas insensatos. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando assim: vocês são insensatos, vocês estão loucos, vocês estão adulterando a verdade. Você sabe que a palavra de Deus, ela faz essa comparação, né? Que nós estamos com um noivo perfeito, né? Jesus. E quando eu misturo lei e graça, amado, eu entro num ponto muito perigoso, chamado adultério espiritual. Adultério espiritual. Então, uma vez em graça, eu não posso voltar para a lei mais. E o apóstolo Paulo disse ali em Gálatas 1:6, vamos aqui refletir sobre cada ponto. Ele diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Graça, amado, não se mistura com lei.
Para você entender isso, graça não se mistura com lei. Graça não coaduna com sacrifícios, com ordenanças, com pagar o preço que nós vemos aí, né, de forma insana, imparável aí no meio evangélico. E o apóstolo Paulo usou a expressão assim: quem vos fascinou? Né? A palavra fascinou do original, quer dizer, do original em grego, né, quer dizer baskainos, que quer dizer enfeitiçou ou embruxou. Você sabe que quando nós nos permitimos, amado, dar ouvidos a legalistas, nós incorremos um perigo de embruxar, de ser enfeitiçados com fábulas de velhas caducas, porque é muito sutil, por exemplo, até na oração, né? A pessoa começa: olha, Senhor Altíssimo, nós te pedimos aqui no nome do teu filhinho. Aí Jesus, né? Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, e Ele era dele, Ele era, sempre foi o Espírito Santo, sempre foi Deus. Aí ele começa a se distanciar e começa a virar um filhinho. Aí ele é o filho, aí tem o pai. Amado, são coisas muito sutis, né? Então, você está sendo lembrado aqui que você precisa estar com os seus olhos, amado, seus ouvidos na graça de Deus. Amém. Talvez alguns pensem: mas aprove a Deus revelar a nós, amado, a este ministério, a graça de Deus. E eu sei que a graça de Deus não agrada a todos. Estou bastante convencido disso, né? A graça de Deus não agrada a todos. Tem pessoas que querem estar lá no poço de Jacó, e está lá derrubando muralha de Jericó, está com espada de não sei o quê. Tem gente que gosta disso. Eu estou convencido que tem isso mesmo no meio evangélico. Agora, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver a graça de Deus. E o apóstolo Paulo disse, né: quem te fascinou? O apóstolo Paulo, eu fico imaginando, né? O apóstolo vai lá, abre a igreja, planta a graça de Deus, falando pela fé, a obra está completa, é Jesus, é por graça. Aí ele sai, vai, estava fazendo sua missão, né, apostólica, missionária. Quando ele volta, estava todo mundo na lei de novo. Aí ele falou: quem vos fascinou? Quem vos embruxou? E eu posso dizer, amado, com mão na Bíblia, que eu já vi muita gente sendo embruxada pela lei. Embruxada pela lei. Porque é um pouquinho, amado, de fermento e leveda a massa toda. Daqui a pouco a pessoa está cogitando jejum, daqui a pouco a pessoa está cogitando subir no monte, daqui a pouco, quando você vê, amado, a coisa, ela toma uma proporção inacreditável. Eu já vi muita gente da graça de Deus decair, porque se embruxou, se enfeitiçou. Olha, então, eu diria assim, uma coisa nesses minutos iniciais: cuide dos seus ouvidos, amado. Seus ouvidos são ouvidos de ovelhas da graça de Deus. Seu ouvido não é ouvido para ouvir qualquer coisa. Cuide com oração, cuide com louvor, cuide com um tipo de palavra, cuide com livros. Cuide, amado. Porque daqui a pouco a pessoa começa a ficar embruxada, porque a pessoa fica enfeitiçada, amado. Para mim, uma pessoa que entende a graça de Deus, e daqui a pouco ela fala: não, eu tenho que fazer o batismo nas águas, para a obra estar completa. Não, para alcançar o favor de Deus, eu vou fazer um jejum. Que mal há em fazer um jejum? Para mim, uma pessoa conheceu a graça, quando começa a ter esse tipo de confissão, para mim está embruxada, está enfeitiçada. Então eu entendo o que o apóstolo Paulo disse aqui para os Gálatas: quem te fascinou? Quem embruxou vocês? Olha, amado, uma igreja fundamentada em graça, uma igreja fundamentada na fé em Cristo Jesus, não pode aceitar falsos mestres, não pode deturpar a aliança, a nova aliança, não pode colocar rudimentos, não pode colocar lei, amado, sacrifício, batismo nas águas, abluções, né? Jejuns, vigílias. Não pode colocar isso dentro da igreja. Não pode, amado, não pode. Porque se permitir qualquer uma dessas
coisas, isso embruxa, isso enfeitiça. Né? E aqui, nesse contexto, os falsos mestres enfeitiçaram o povo de Deus naquela época, né? Colocando o que? O ministério de morte e de maldição, o ministério de julgo e de condenação, que é a lei. Olha o que diz aqui João 8,44: vós sois o diabo, uma repreensão, né, dura, falando para aqueles que eram resistentes à palavra de Deus. Nós somos de Deus, né? Mas aqui nessa passagem diz: vós sois o diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o assassino, né? Desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então atenção aqui, igreja, olha, o altar de uma igreja não pode ser um altar de mentira. Amém? Amém. A igreja compreende dessa forma? Amém. O altar da igreja não pode ser um altar de mentira. O altar da igreja tem que falar da verdade. E quando eu permito, amado, colocar legalismo no altar, na palavra no altar, desculpa, eu estou afrontando a verdade. Porque se Cristo fez uma obra completa, amém? Diga assim: Cristo fez uma obra completa. Ele fez uma obra completa. Qualquer coisa que eu colocar aqui, né, que for contra isso, eu estou incorrendo uma mentira. E o altar de uma igreja de graça não pode ter mentira. O altar não pode ter mentira. Aliás, a igreja não pode ter mentira. Então, olha lá, o que nós estamos tratando aqui é algo muito sério. Porque este embruxar, este enfeitiçar aqui é o que aconteceu por um momento lá com a igreja de Gálatas, onde o povo retrocedeu, ele regrediu, e as pessoas se tornaram o quê? Escravas, se tornaram insensatas. Os Gálatas, amados, eles começaram abraçando a verdade, a graça, né? Eles entenderam que o pecador é justificado pela graça, mediante a fé, e daqui a pouco, por causa de influência de judaizantes, de legalistas, eles começaram a acreditar em obras da lei. Por isso que o apóstolo Paulo usou essa expressão: insensatos. E ele fez essa pergunta, né, Gálatas 3:1, novamente: quem é que vos fascinou? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, eu posso estar falando assim: olha, eu expliquei para vocês o que Cristo fez na cruz, uma obra perfeita. Ele morreu, ressuscitou, deixou o Consolador em nós, subiu aos céus glorificados. Quem te fascinou? Quem te fascinou? Olha, amado, eu queria muito que você sempre trouxesse na sua mente aí a obra da cruz do Calvário. Ali o Senhor, ele expressou com clareza o seu amor por cada um de nós. Ali ele pagou um preço, amado, perfeito, completo. Então nós não podemos, amado, nos deixar levar por cantos aí de sereias judaizantes. Nós temos que estar firmes nas 14 epístolas que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Ele diz assim: olha, isso que eu recebi, não recebi de homem algum, foi o Senhor que revelou ao apóstolo Paulo. Então, nós temos que estar firmes, amados, na graça de Deus. Senão, sabe o que nós vamos incorrer em fazer? Rasgar, jogar fora a nossa liberdade. Você sabe que Cristo nos deu uma grande liberdade? Você sabe que na graça de Deus você tem liberdade? Você tem liberdade, amado. Você foi justificado, salvo pela fé. Deus fez uma obra completa e Deus te tirou da escravidão. Deus te deu liberdade. Em Cristo você tem liberdade. Diga aí: em Cristo eu sou livre. Você é livre. E eu queria chamar a atenção da igreja sobre um aspecto importante. Você sabe que as pessoas têm dificuldade de lidar com liberdade?
Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com liberdade. Parece que precisam sempre de um cajado, de uma opressão. Parece que precisam sempre ser acuados, ameaçados. Deus me livre, amado, viver debaixo de uma opressão como essa. Faça o teste. Se você está, porventura, está pensando, não, mas acho que o bispo hoje está exagerando um pouquinho. Faça o teste, amado. Chegue para uma pessoa da lei e diga assim: eu sou predestinado. A primeira coisa, olha, de 10, 9 vão dizer assim: o que? A salvação não se perde? Ah, então eu posso pecar. Imagina, né? Que um salvo vai querer pecar, só se não for salvo. Só vai passar isso na cabeça de uma pessoa se ela não for salva, porque se ela for salva, ela não vai querer pecar. Ela vai ter uma gratidão no seu coração por ser escolhida, predestinada, por Deus ter feito um favor imerecido em sua vida. Então, o que eu estou te lembrando aqui é que a graça nos dá liberdade, tá? Mas tem pessoas que não sabem lidar com liberdade. Aqui mesmo, certa vez num dos bazar aqui da igreja, nós conversando com uma moça, ela disse, olha, nós convidamos ela para vir para a igreja. Ela falou: não, olha, pastor, eu agradeço, mas eu, minha família, a gente precisa ficar numa igreja, não pode ser uma igreja muito assim, né, moderna, não sou uma expressão, esqueci. A gente precisa ficar num lugar ali onde que tem que estar limpo, sabe? Eu falei: amém, amado, amém. As portas estão abertas, porque as pessoas não sabem lidar com liberdade. Sabe, amado, Deus nos chamou para sermos livres, mas para usar da nossa liberdade com responsabilidade. A graça de Deus, por exemplo, não é liberdade para libertinagem. Não é. Você não foi livre para você sair fazendo o que você quer. Você foi livre para usar dessa liberdade com temor, com tremor, né? Mas muitas pessoas não sabem lidar com a liberdade. Precisam estar ali debaixo de uma acusação, precisam estar ali, senão parece que não tem graça a vida espiritual. Deus me livre e guarde, amado. Deus me livre e guarde de ficar num lugar onde eu sou oprimido, né? Onde eu entro num lugar para ter o conforto da palavra de Deus e saio apavorado, amedrontado. Deus, eu entendo que este não é um chamado que o Senhor tem para a minha vida, não. A maioria das igrejas evangélicas, infelizmente, se habituaram ao chicote, ao pastor que está sempre com um cajado duro, batendo, acusando. Se acostumaram a viver com medo, intranquilas. Cansam de ouvir: Deus vai tirar o teu nome do livro da vida, o diabo vai pegar. Olha, amado, esse não é o nosso chamado. Esse não é o nosso chamado, viver debaixo de opressão, de medo. Nós ganhamos liberdade, diga glórias a Deus. Amém, aleluia. E essa liberdade exige o que de mim e de você? Maturidade, exige responsabilidade, exige um desejo de crescimento. Quem está na graça de Deus, amado, tem que crescer, tem que agir com responsabilidade, tem que agir com maturidade, tem que pôr de lado, sabe, os princípios elementares, de Cristo, os rudimentos, a lei, tem que colocar de lado, amado, e ir para aquilo que é perfeito. A graça de Deus é algo perfeito. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Olha, sem a liberdade que nós temos em Cristo, amado, nós não conseguimos viver essa doutrina. E de novo, liberdade em Cristo não é libertinagem. Mas como é que a lei resolve isso? Porque isso é um bico de sinuca, né? Mas permite usar essa expressão. É um bico de sinuca. Falar que o povo é livre, que ele é salvo, que ele é predestinado para a lei, é um bico de sinuca. Então, como é que ela lida com essa situação? Coloca a lei de Moisés. Deixa Cristo de lado e traz Moisés. E aí, amado, você já sabe qual é a história, né? Batismo nas águas,
tem que batizar na água. Se não se batizar na água, não é salvo, amado. Tremam os céus. Cristo não fez nada naquela cruz. Se não se batizar nas águas, não está salvo. Tem que fazer jejum, tem que participar de vigília, tem que subir no monte, tem que fazer sacrifício, tem que pagar o preço. E amado, nesse contexto todo, eu quero dizer uma coisa: Cristo está longe. Cristo está muito longe. Cristo está muito longe, amado. Cristo está muito longe. Há um profanar do sangue da aliança. As pessoas estão negando o sacrifício de Cristo. Quando a Bíblia diz, amado, o justo viverá por fé. Diga aí, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. A obra está completa sim. A obra está completa sim. Segue-se que agora o justo viverá por fé. Por fé. Vá um pouquinho ali à frente, diaconisa Letícia, Gálatas 2:21. Diz assim: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se ser salvo, amado, se ser justificado, se ter a garantia da salvação é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E 98% das igrejas estão dessa forma, colocando Cristo longe, Moisés perto, a lei, os rudimentos, as ordenanças perto, e a liberdade que nós temos em Cristo, e Cristo longe. Se submetem à lei, amado. Submeter a lei é anular a graça. É dizer sim que Cristo morreu em vão. Sempre quando uma pessoa submete a lei, ela está querendo ou não, amado, dizendo: Cristo morreu em vão. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi lindo, foi maravilhoso, foi uma prova de amor, mas faltou algo. E eu vou fazer este algo. Não pode. Então, Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus. Diga assim: eu não anulo a graça de Deus. Nós não anulamos a graça de Deus. Nós vivemos na graça, nós não anulamos a graça de Deus. Porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Qual que é a prova disso? É você que está aí, amado. Você, a sua família, seus filhos. Amém. Essa igreja abençoada. Cristo não morreu em vão. Gálatas 2,16. Estamos aqui refletindo sobre esse livro. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é, amado. Não é. Pode criar nervosinho nos irmãos da lei, né? Às vezes uma irazinha, mas olha, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, igreja, ninguém será justificado. Ninguém. Então, o jejum não vai tirar o pecado, amado. O batismo nas águas não vai tirar o pecado, não vai justificar, não vai mudar ninguém. Às vezes você ouve coisas do tipo, né? A gente, como pastor, ouve isso aí direto. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Chegou um abençoado e disse: olha, na sua igreja aceita a pessoa com tatuagem? Tatuagem? Não, mas a obra é interior, né? A obra que Cristo faz é de dentro para fora, não é isso? Não é de fora para dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu falei: olha, se a pessoa tiver a mente renovada, tiver o coração transformado, se a pessoa der provas que ela está dando frutos, quem sou eu para implicar com uma tatuagem? Não, porque na minha igreja funciona assim. Se já veio com tatuagem, fica.
Mas se tiver na igreja e fizer tatuagem, não pode. E eu procurando tatuagem, deixa eu ver, tatuagem de dragão, tatuagem de urso, tatuagem. Não encontrei na minha Bíblia lá. Não encontrei. As pessoas não entendem. Isso é importante que você entenda. A transformação é interna, mano. É pela fé, é interna. A obra que Deus fez aqui no nosso coração, na nossa mente. Lógico, quando Ele faz a transformação aqui dentro, aqui fora, vai refletir Cristo. Não é isso? Ou a pessoa vai vir com a roupa do baile funk aqui? Não vai, porque Cristo está dentro dela, não tem mais isso. Amém. Né? Ela não vai dar com um dragão, né? Cuspindo fogo assim, com São Jorge. Não vai. Porque Cristo está dentro dela, não é isso? Você compreende isso, amado? Isso para mim é tão claro, sabe? Então, amado, o homem não é justificado por obras da lei, de sim mediante a fé em Cristo. Então, o jejum não tira pecado, amado. O batismo das águas não tira pecado, não é? Deus não olha para o homem exterior, Ele olha para o homem interior. Por quê, Bispo Marcos, o senhor está falando isso nessa manhã de novo? Porque as obras da lei, amado, elas não resolvem nada. As obras da lei, ela representam insensatez. Cristo já fez tudo. Diga aí, Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo, a obra está consumada. E agora, Bispo Marcos? Agora ele veio pela fé, amado. Eu creio na palavra, eu tomo posse do meu coração, eu falo essa palavra, eu trago a memória, eu exercito a minha fé. É isso. Mas parece tão difícil, amado. Parece tão difícil, parece que isso é tão complicado. Lá em Gálatas, ali no versículo 6, novamente, diz assim, olha: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí diz sobre nós, versículo 7, né? Sabei, pois, que os da fé, digam amém, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, e diz assim: em ti serão abençoados todos os povos. Glória a Deus. Dentre todos esses povos, está falando dos eleitos, estou eu, está você, está sua casa, está sua família, seu filho, sua filha, seus familiares, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja, Deus pré-anunciou a Abraão. Então, que entendimento que a gente pode ter aqui desse contexto, amado? É que a graça veio antes da lei. A graça veio antes da lei. A graça foi pré-anunciada a Abraão. Deus pré-anunciou a Abraão aquilo que aconteceria conosco, povo de origem gentílica. A predestinação. Predestinação é um ato de amor. A predestinação que é um chamado para viver por fé. Então, onde começou a graça? 430 anos antes de Moisés. Antes, amado. E Abraão é nosso pai na fé. A graça de Deus foi pré-anunciada a ele. Então, compreender essas coisas, amado, vai mudar muita coisa na sua forma de ver o Evangelho do mundo atual, de ler a Bíblia, de compreender as promessas que Deus tem para você. Eu espero que Deus esteja trabalhando aí nos corações, sempre trabalhando em cada mente, aí, em cada vida, mano. Porque compreender esse assunto é muito importante. De novo, lá Gênesis 15:6, ele creu, e aqueles que creem, digam amém. Amém. Abraão creu. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, amado, e ele veio a ser pai. Ele era um idoso, estava cercado de impossibilidades humanas, estava cercado de restrições. A lógica, a ciência, tudo dizia: não pode mais, não é possível. Mas diz que Abraão creu. Abraão creu.
Eu espero que você esteja crendo. Amém. Eu espero que você esteja crendo, amado. Glória a Deus. Eu espero que você esteja crendo. Abraão creu. E Deus honrou a vida de Abraão, porque ele creu. Sabe o que está faltando? Há muitos crentes nessa terra. Crer. Crer na palavra. Crer que vai acontecer. Crer que se o Senhor disse, é verdade. Se está escrito, nós cremos. O pastor Danilo trouxe essa palavra na quarta. Está escrito, amado? Eu creio. Está escrito, vai acontecer. Está escrito, veio do coração de Deus. Então, meu irmão, quero te dizer uma coisa nessa manhã, porque eu também, como você, eu passo por desafios. Eu, assim como você, eu também tenho situações que eu preciso superar. Assim como você, amado, eu também tenho batalhas. E o Espírito Santo de Deus está falando nessa manhã. Não importa, amado, o que os teus olhos estão vendo. Não importa a tua idade. Não importa as circunstâncias da sua família. Se você crer, isso vai ser imputado por justiça. Porque Abraão creu. Nós vamos crer. Olha para o seu irmão que está ao lado, motive ele e diz assim: vamos crer. Vamos crer. Se você crer, amado, vai acontecer. Se você crer, vai acontecer. Porque se está escrito, eu creio. Abraão creu, amado. Eu quero que você creia. Eu quero que você saia do teu coração cheio da palavra, dizendo assim: eu creio, vai acontecer. O Senhor está dizendo, vai acontecer. De novo, amado, olha, nós temos sempre duas opções. E o Senhor está novamente te colocando isso na sua frente. Ou você vai olhar para os problemas, para as situações, para as dificuldades, ou você vai crer. Olha, é um exercício que eu faço com a minha esposa todos os dias. Estamos crendo. Tem situações que nós precisamos vencer, mas estamos crendo. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Amado, no último minuto Deus faz. Amém. Glória a Deus. Deus faz, amado. Se você crer, Deus vai fazer. Porque Abraão creu. Abraão creu e veio a ser pai. Fica imaginando, diz que demorou 25 anos para a promessa se cumprir. Imagina como é que era lá na vila, chacota. Ah, aquele velhinho lá. É o velhinho que vai ser pai. Acho que o pessoal olhava. Sara velhinho, olha os dois velhinhos lá que vão ser pai. Mas ele creu, mano. Fica imaginando a pessoa. Tem gente que não consegue perseverar um mês. Tem gente que não consegue perseverar um ano, mano. Recebe a promessa lá em dezembro, na virada do ano, lá em janeiro. Quando chega em agosto já soltou os pés. Ah, não vai dar certo. Ah, que é isso? Ah, não, Deus não é bem assim não. Eu que sei. O homem esperou 25 anos. Você já imaginou que há 25 anos você esperar uma promessa? Não, eu quero que você pare um pouquinho para você pensar. Não é um ano, não é 2, não é 3, não é 20. É muito tempo, amado. Olha, glórias a Deus que nós somos filhos na fé em Abraão. Sabe, esse espírito aí de coragem, amado, de determinação, de persistência está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não vai desistir, você não vai parar. Nós não vamos parar, nós não vamos parar. Amém. Nós temos um modus vivendi, que é o de Abraão, que crê. Ele creu. Por isso foi imputado para a justiça. Deus honrou. E eu sei, amado, olha, que às vezes as chuvas, os ventos, né, sopram com força, amado. Eu sei disso. Amém. Você pensa que eu sou um homem de ferro, né? Não sou, amado. Eu sou como você. Tenho uma carne como a sua. Tenho necessidades como você tem. Então, o nosso chamado é crer.
que nós não podemos, amado, é nos embruxar, nos enfeitiçar, porque às vezes a dificuldade vem uma irmã batata e fala: ó, sabe isso aí que você está esperando? Vai lá na minha igreja, porque olha, batata. Aí você vai receber uma batatada na cabeça. Aí você vai receber. Não vai ser promessa de Deus, não. Vai perder teu tempo. Por favor, ainda, cara. Você que tem os convites certos, gente. Não, vai lá, porque tem um profeta Moisés aqui. Acho que tem uma igreja aqui, não vou falar o nome, é uma questão ética, né? Daqui ou aqui para trás, estava lá uma cruz na frente, um manto vermelho enrolado. Profeta Moisés está aqui nessa tarde. Eu passo com o meu carro, só não faço sinal da cruz, porque a gente não pode fazer sinal da cruz nos crentes. Mas eu fico assustado, irmão meu. Eu fico assustado. Me dá medo assim no meu coração, sério. Eu falo: Jesus, onde estão as pessoas? Eu fico imaginando o povo indo. Vamos ver o irmão profeta Moisés. Eu fico imaginando o que acontece lá dentro. Você está ouvindo a palavra lá. A palavra exorta, a palavra às vezes ela sacode a gente, mas aqui é palavra para você, amado, que é filho de Deus. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem. Diga glórias a Deus. Sabe as pessoas que estendem a mão para você, amado? Elas vão ser abençoadas. Os nossos clientes, os nossos patrões, os nossos parceiros de negócio, aqueles que nos favorecem, sabe aquele que te favorece será abençoado. Abençoarei os que te abençoam. E sabe aqueles que são contra a tua vida? Amado, eu fico até tremo nos céus, que a Bíblia diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ai daquele que se levanta contra o Filho de Deus, que se levanta contra a tua vida, que se levanta contra a tua família, amado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em todas as famílias da terra está a minha e está a sua, amado. Nós temos uma descendência sacerdotal. Já parou para pensar nisso? Amém. Nós somos descendentes de Abraão, nosso pai na fé. Gênesis 22, 17 diz assim: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência construirá a cidade dos seus inimigos. Aleluia. Olha, Deus estava ali, amado, pré-anunciando, né? Anunciando tudo aquilo que Ele já tinha para as nossas vidas. Ou você acha que a promessa envelhece? A promessa não envelhece, mano. Ela não passa. Sabe aquela promessa que você viu lá no teu coração? Ah, mas eu não vi, amado. Quando creia. Se você crer, vai ser imputado para a justiça. Atos 3, 25. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Olhe mais uma vez para o seu irmão e diga assim: você é descendência de Abraão. Descendência de Abraão, amado. Você está aliançado com Deus. Diga glórias a Deus. Você é um espírito com o Senhor. Você está sentado em lugares celestiais com Cristo. Olha, isso que você está ouvindo, amado, tem que te dar segurança espiritual. Você não pode, amado, por nenhum momento se embruxar, porque eu acredito que os Gálatas ali também, como qualquer igreja, em algum momento passaram por alguma dificuldade, e nessa hora veio um judaizante ali e falou: olha, eu vou te falar como é que resolve isso. 7, tem que ser 7, hein? 7 sextas-feiras da fogueira santa, amado, resolve. E um parou a pensar, o outro falou: mas será? Aí o outro, quando viu, estava embruxado, estavam enfeitiçados. E o apóstolo Paulo teve que chegar lá e todo acorda, povo. Você dá graça de Deus, o que você está fazendo? Tira essas coisas daqui. Fica imaginando o apóstolo Paulo, né? Que está com o cabelo branco, a cabeça está branca. Amado, mais uma vez, você está aliançado com Deus.
Você é um espírito com o Senhor. Você está assim assentado em lugares celestiais com Cristo, amado. Isso tem que dar segurança espiritual para você. E você não pode, amado, por nenhum momento, olha, Deus me livre e guarde, sabe? Me deixar levar por histórias da carochinha. Nós somos abençoados. Diga assim: eu sou abençoado. Você é abençoado. Às vezes as pessoas falam: mas lá na igreja de vocês não pode falar Deus te abençoe. Mano, são contextos, né? Eu posso chegar e declarar uma palavra na vida da diaconisa Letícia, né? Declarar a bênção de Deus sobre a vida dela, no nome de Jesus, né? Não para minha força nem nada. Não é que a graça de Deus não é uma lei dentro da graça, mano. Mas o que é o certo? Estou falando o que é o certo nessa manhã. O que é o correto? Você já é abençoado. Isso é o certo. Você quer abençoar a vida do seu irmão? Amém, amado. Abençoa. Nós somos chamados para ser bênção. Amém? Mas o que é o certo? Você é um abençoado. Você é um abençoado. Você é um abençoado. Por isso que essa palavra que está em Efésios 2:8, quando eu li essa palavra pela primeira vez, amado, eu estava descobrindo a graça de Deus, né? O Senhor tinha me buscado, mas foi assim, pensa num martelo que bate na cabeça de uma pessoa. Porque pela graça sois salvos. É por graça, amado. Se for por lei, não é por graça. Importante você entender isso. Não tem assim, a lei e a graça que salvam. Não tem. Vocês são muito radicais. Radicais, fundamentados na graça, sim, somos radicais. Porque pela graça sois salvos, é pela graça, amado. Aí o Senhor explica mediante a fé. Aí ele explica de novo: isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente que eu, você, nós recebemos de Deus. A fé, porque você recebeu esse presente, amado, que é o dom da fé. Você pôde ouvir a palavra um dia. O tempo de Deus chegou na sua vida um dia. Amém. Então, porque pela graça sois salvos. Olha, eu recomendo até fazer uma tatuagem. Não posso falar tatuagem, eu falo com uma irmã que deu problema esse negócio de tatuagem. Mas assim, olha, dá até para tatuar, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fazer nas costas, hein? Eu vou para a praia, né, diabo? Tatuar nas costas, vou para a praia. Pela graça sois salvos. Aí você, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É claro essa passagem para você? Amém. Para mim é tão claro, amado. Que é por graça, que é pela fé, que não dependeu de mim, que é 100%, amado, crédito de Jesus Cristo. 100%. Então, eu estou aqui, amado, investindo tempo, te falando que a obra está completa. Diga: a obra está completa. A obra está completa. É por fé, é apenas por fé, amado. Moisés não tratou e não pode tratar da vida eterna. Moisés, a lei, os ritos judaizantes trataram de promessas terrenas, passageiras. Jesus Cristo é o mediador. As promessas de Jesus Cristo são para a eternidade. Em Jesus Cristo, as promessas de Deus têm o sim e têm o amém. Então, eu quero aqui terminar este culto orando pela sua vida, que orar pela sua vida, te dizendo aquilo que está em Salmos 15, versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Os filhos de Deus. Diga: os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E os filhos de Deus fazem o que? Vivem de que forma?
são o que nesta terra? Versículo 2: o que vive com integridade. Diga integridade. Integridade. E pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então nós chamados sermos íntegros, praticarmos a justiça, falarmos a verdade. Quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Quem há de morar no teu santo nome? Quem vive com integridade, amado. Quem pratica a justiça. E a Bíblia diz: de coração fala a verdade. Versículo 3: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4: o que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, quer dizer, é que despreza aquilo que é reprovável. Se Deus diz que não, amado, o que nós temos que falar? Se Deus diz que não, não. Hoje há muito, eu vejo que o Evangelho ele está adotando uma estratégia nos tempos atuais, assim, de tentar ganhar almas de qualquer maneira que for possível. E eu acho que isso é discutível. Isso é uma boa discussão. Né? Será, por exemplo, nós não temos nada contra uma pessoa que não tem uma vida dentro dos caminhos do Senhor. O nosso batalha é contra o pecado, não é isso? É contra o pecado. Uma pessoa que, por exemplo, que é muito hoje é polêmico, dá até processo, o Supremo se meteu nisso agora, mas a pessoa que tem um comportamento de homossexualismo, a igreja, se ela entrar por essa porta, a igreja tem que acolher essa pessoa, tem que amar essa pessoa, tem que lançar a palavra sobre essa pessoa, para que ela deixe essa vida, porque a nossa luta é contra o pecado, amém? É contra o pecado, mas já estão criando